aqui no canal da Missão Ressignificar. Eu já aproveito e já peço que vocês, se puderem, clique lá no sininho, né, no like. E aqueles que também acharem que convém, compartilhem. Será bom. Amém? Glória a Deus. Amém? Vou voltar com a minha fala de sempre, que já tem um tempo que eu não falo. Bom dia. Bom dia. É bom dia mesmo? É, bom dia. O dia só acaba à meia-noite. E seguindo o relógio, a gente vai caminhando. Amém? Glória a Deus mais uma vez. Que o Senhor possa nos abençoar. Que verdadeiramente o Espírito dele possa estar no nosso meio. Glória a Deus. E principalmente sobre mim. Amém. Tenho relutado bastante estar aqui, mas esses pastores são mais duros do que eu. Mas glória a Deus. E hoje eu quero novamente partilhar a palavra da semana passada, né? Que não foi falada. Oh, glória. E a gente vai, quem quiser abrir, João 3. João 3, 23 a 30. Todo mundo achou? Muito pouco acerto. Então vamos nós. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Amém. É como comecei, né? Era para ser semana passada, mas diante do que Deus fez, Ele empurrou para essa semana. E glória a Deus por isso. O que eu quero começar meditando nessa palavra aqui, especificamente de João 23:30. Que esse texto, principalmente esse versículo 30, e outros textos a mais que a gente vai ler, e a partir do que nós fomos formados, teremos entendimento mais claro do propósito para o qual nós fomos criados. João Batista, o precursor, aquele que veio preparar o caminho para o Messias, para que estabelecesse o seu reino, para que o Messias estabelecesse o seu reino,
ele compreendeu e cumpriu com primazia esse propósito, porque ele entendeu. Aí a pergunta é, e nós, com todas as informações que nós temos muito mais do que ele tinha naquela época, compreendemos e entendemos? E João diz que um certo homem, o tal de João, andava por ali batizando, que apareceu, caminhava por um deserto, preparando o caminho do Messias. E é interessante que, enquanto ele estava preparando o caminho, ele não media palavras. Ele não era cordial com ricos. Se assim fosse necessário ser rude, ele não era cordial com as pessoas mais simples, se fosse necessário ser rude. Mas o fato é que ele veio preparar o caminho do Messias. E ele teve uma informação específica, direto do próprio Deus, de que ele tinha que batizar. Porque depois dele viria um que ia batizar com água e com fogo. E o próprio Cristo fala que, nascido de mulher, não haveria nenhum profeta maior do que João. E se a gente for observar a vida dele, o maior estava caminhando pelo deserto, os manjares dele eram mel, gafanhotos, as roupas eram pele de camelo e por aí vai. O que eu quero dizer com isso? É que ele largou tudo, deixou tudo para cumprir o seu chamado. E nós compreendemos e cumprimos. Diante de tanta informação que nós temos, como eu falei, eu quero deixar aqui uma primeira informação espiritual. Nós fomos feitos do pó e recebemos vida do Espírito. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus soprou no nariz do homem, ele recebeu um espírito e se tornou alma vivente. Ele não só recebeu o espírito dele, mas também recebeu o espírito do Senhor. Então, ele passou a ser alma vivente. Segunda informação científica: o homem é composto de água e elementos químicos que são encontrados no solo do planeta. Se o homem foi feito do pó da terra, se a gente for olhar na ciência, na tabela periódica, eu andei dando uma pesquisada, não são poucos os elementos que ali se encontram no corpo do homem. Muitos. Então, não precisa nem discutir muito para dizer que o homem simplesmente não apareceu. Terceira informação, também científica: a parte líquida, a água, é muito e muito superior à parte sólida no corpo humano. Paulo, vê se dá para enxergar isso aqui. Aí, vê se dá para enxergar. Dá. Tá? Dá, sim, senhor. A gente pode perceber aí, ó, que o desenvolvimento do homem, do momento em que ele está em formação no ventre, até quando ele é idoso. Então a gente percebe que o feto, nessa escala aqui, 100% de água. O bebê, ele contém 80% de água. O adulto, 70%. E o idoso, 50% de água. Partindo daí, a quarta informação espiritual. O Espírito Santo também é representado por água.
João 7, 38, 39 diz: quem crê em mim, versículo que você leu segunda-feira, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão, eu falei o quê? Tá só repetindo. Ah, perdão. Rios de água viva. Cadê tu? Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, tanto parte espiritual quanto parte científica, o homem ele tem uma porção maior, que é a parte líquida, ou que é a questão do espírito. Portanto, se a gente pegasse o homem e separasse a parte sólida da parte líquida e colocássemos numa gangorra, não numa balança, numa gangorra, a parte líquida ia ficar aqui e a parte sólida aqui, uma gangorra, e ela ia fazer isto, a parte líquida e a parte sólida. E por que não uma balança? Depois eu falo. A partir dessa informação, já que a gente falou de informação, que a água é comparada também ao Espírito Santo, então, devido ao percentual de água no homem ser muito superior, o que nós deveríamos ser? Muito mais espirituais do que carnais. Se nós somos formados adulto, já adulto, 70% de líquido, de água, e a água representa o Espírito Santo, então em nosso ser deveria ter no mínimo 70% do Espírito. Infelizmente não é assim que ocorre, pois a grande maioria permite ser dominado pela parte menor, a parte sólida, o pó, o barro, a carne. A carne fala, não fala, ela grita, e grita alto. E mais, como a essência humana tem origem em Deus, sim, nós temos que andar mais no espírito do que na carne. Aleluia. Jó 33, 3:6 diz: eis que vim de Deus, como tu, do barro também eu fui formado. Um dos amigos de Jó, Eliú, falando essa frase. E aí a gente percebe que antes do homem ser formado no seio da sua mãe, o homem já estava envolvido pelo Espírito Santo. Assim como o feto está totalmente envolvido pela água. Então, eu sempre costumo dizer que as coisas, sempre falei isso, aí depois que conheci vocês dois, Cleiton e Gislene, pastores, que eu ouvi vocês falando isso também, aí eu fiquei feliz da vida. Não estava totalmente errado. Agora, se eu estiver errado, eu estou errado com mais dois. Que as coisas espirituais, que as coisas naturais, elas sempre se discernem primeiramente no mundo espiritual. E isso aqui é reflexo do mundo espiritual. Jeremias 1:5 diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei profeta às nações. Lucas 13:6 diz: certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Essa parábola especificamente aí da figueira, ela
Jesus mostra o homem, que é representado pela figueira, e tem até uma palavra a respeito desse assunto, da figueira na beira do caminho, né? Aproximando-se de mim. Quando Deus se aproxima de mim, o que ele vai achar? É só estar lá no canal, é só procurar. Onde é que eu estou? Jesus mostra que o homem, que é a figueira, esteve com o Eterno, que é a vinha, que representa o ambiente que pertencemos, de onde viemos. Então, a Bíblia ela aponta muito claramente, o tempo todo, que nós sempre estivemos e estamos envolvidos pelo Espírito, pelas coisas espirituais, o tempo todo. Antes da gente se formar, a gente já estava com Deus. E essa parábola da figueira, ela deixa bem claro. Uma vinha toda plantada, e a gente sabe que o vinho, a uva, representa o sangue de Cristo, representa as questões espirituais. E o homem sozinho, ali plantado, cercado, cuidado pelo Espírito, pelo Pai, pelo Filho, mas ainda assim ele resolve seguir a carne e dar uma fugida para a beira do caminho. Se desviar, obedecer mais a carne do que o Espírito. Se somos 75% da questão do líquido, da água que representa o Espírito Santo, deveríamos, com isso, aprender e nos tornar como um feto e se permanecer 100% imergido no Espírito Santo. Observem novamente a gravura. Quanto mais o homem natural se desenvolve, menos água ele tem no corpo. Quanto mais o homem se desenvolve, menos água ele tem no corpo. Assim é com o homem espiritual. Quanto mais ele se afasta de Deus, menos do Espírito Santo ele tem. Ou assim é com o homem mais voltado para a carne. Quanto mais na carne, menos do Espírito Santo. Tio Edson, enquanto uma criança teria isso daí? Enquanto uma criança, tipo Sara? Entre 80 e 70. Tem que pesquisar, nega. O interessante é que eu encontrei vários percentuais. Encontrei criança com 80 com 75, encontrei bebê com 85, homem entre 60 e 75, e o idoso foi o único que não teve variação de percentual, sempre de 50. Então eu peguei o da média. Então aí eu trouxe o da média. Observem novamente a gravura, né? Já falamos sobre isso daí, quanto mais distante. O Salmo 32, 3 e 4 diz o seguinte: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mais uma vez não falando de água, mas da ausência da água aqui nesse caso. Sequidão de estio. Então, a alma secou, o espírito deve ter ficado ali bem murchinho também, porque onde não tem água, murcha. Estiagem, ausência de água. Neste caso, ausência do Espírito Santo. Esta perda de vigor e sequidão na ilustração, a gente pode perceber claramente na figura do idoso. Olha como o idoso vai definhando. À medida que o homem vai se desenvolvendo, ele vai definhando. Ele vai perdendo o líquido e vai se definhando. O homem natural,
vai acontecer a mesma coisa com ele, o homem espiritual. Vai acontecer a mesma coisa com ele. Se ele não se desenvolver no espírito, se ele não se desenvolver na leitura da palavra, se ele não se desenvolver em oração, se ele não se desenvolver em jejum, ele vai, ainda que aparentemente ele esteja em pé, ele vai estar como o idoso, murchando, sem força, sem vigor, ainda que aparentemente firme, mas espiritualmente só definhando. Conclusão: como nós viemos de Deus, o homem espiritual, sim, deveria atrair o homem carnal, como na gangorra. Lembra que eu falei? Por que uma gangorra e não uma balança? Por que uma gangorra e não uma balança? Vamos trazer aquela imagem daquela balança que é assim, abre aqui e abre aqui, né? Que tem dois pêndulozinhos aqui do lado. Coloca um de um lado e coloca do outro. Um pesa, um fica embaixo, o outro fica em cima. E pronto. Na gangorra, não. A gangorra, quando colocamos na gangorra, que a parte líquida desce, a parte maior, alguns estão com a parte sólida mais pesada, apesar de ser menor, mas a parte líquida fica lá embaixo. O que vai acontecer com a parte sólida? Vai descer. Ela vai escorregar e vai ser absorvida pela parte líquida, pela parte espiritual. Aleluia. Então, é isso que nós temos que entender. Assim como João entendeu lá o seu chamado, que ele cresça e eu diminua. Que para eu crescer, para ele crescer, para Jesus crescer e eu diminuir, tem que fazer como João. Entender o propósito. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Posso ter nascido de mulher, posso ter sido feito do pó da terra, mas há um Deus que me deu um objetivo, um propósito, uma tarefa, uma missão, e essa missão eu vou cumprir, ainda que eu venha a ser encarcerado, preso, decapitado, seja o que for. Assim como ele, nós temos que agir. E só vamos conseguir se a nossa parte espiritual absorver completamente a parte sólida, assim como aqui no feto. Assim como aqui no feto. Então a gente pode observar que como a figueira lá no meio da vinha estava totalmente cercada por água, o feto, quando está dentro do útero da mãe, ali dentro da placenta, ele está totalmente submerso. Detalhe, ele está respirando, totalmente submerso e respirando. O Senhor soprou na narina do homem fôlego de vida. Então não importa se nós estamos mergulhados na água ou não, nós vamos respirar através do sopro de vida do Senhor. Convém que Cristo cresça e eu diminua, ou conforme a versão declarada pelo apóstolo Paulo, desapareça, morra, seja exterminado, aniquilado, como eu gosto de falar, morra. Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, porque nós estamos no mundo, infelizmente temos que estar neste corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Deus estabeleceu João Batista como precursor do Messias. O Messias nos deu acesso a seu reino. Aleluia. O Messias, como João era o precursor, o Messias nos estabeleceu como sucessores. Se a gente for observar pelas próprias palavras do Senhor,
que nós poderíamos fazer coisas muito maiores do que ele, e ele já fez coisas muito maiores Sim. do que João Batista. E se nós faríamos maior do que Cristo, então automaticamente nós faríamos coisas maior do que João Batista. E qual foi a declaração para João? Não há homem nascido de mulher maior do que João. É isso que, imersidos na água, no Espírito Santo, o Senhor tem para cada um de nós. Estamos prontos para realizar a vontade de Deus com primazia, como João, onde ele cresça e nós diminuamos? Cada um examine-se a si mesmo, como diz as Escrituras, e responda. Amém? Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Senhor, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos mais uma vez, porque o Senhor, Pai amado, é extremamente misericordioso sobre nossas vidas. Já tivemos aqui testemunho do meu irmão, da vida que o Senhor restabeleceu a ele, Pai amado. E assim como ele, cada um de nós, todos os dias, somos colocados, Pai amado, diante da morte. Mas a tua misericórdia, a tua graça, Senhor Jesus, tem nos socorrido, tem nos permanecido, Pai amado, vivos. Mas o que o Senhor quer, Pai amado, muito mais do que estarmos simplesmente vivos, Pai amado, em corpo, é que nós venhamos a ter vida, Pai amado, e vida no Teu Espírito Santo. Porque é essa vida, Pai amado, que verdadeiramente vai nos levar, Pai amado, para um caminho onde iremos ter, Pai amado, não só uma vida como aqui na terra, limitada, Pai amado, uma vida finita, mas uma vida, Pai amado, eterna junto contigo, uma vida, Pai amado, abundante, onde jamais teremos dificuldades, onde jamais teremos dores, onde jamais choraremos, porque 100% estaremos imersidos, Senhor, no Teu Espírito Santo, contigo nas regiões celestiais. A Tua palavra diz que nós viemos de Ti. Então, Pai amado, trabalha em nós, em cada um de nós, em nossa alma, em nosso espírito, Pai amado, em nossa vontade, em nosso ser, para que a gente, Pai amado, esteja sempre absorvendo a parte menor, que é a parte sólida, e a parte espiritual possa crescer, 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 e que a gente venha desaparecer, e o Senhor, Pai amado, possa ser visto em todos os momentos, Pai amado, através de nós. Em nome de Jesus nós te louvamos, Pai amado, nós te glorificamos, porque o Senhor nos tem dado a bênção, Pai amado, de estarmos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém.